Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o Dr. Danilo Bernardi, neuro. Eu vim procurar o Dr. Danilo no dia de hoje para a gente falar sobre uns assuntos que eu saio por aí, então quando nós saímos para fazer matéria, às vezes nós ficamos aguardando um doutor ou uma palestra, né, esperando ali pelo evento, e entre nós ali, nós sempre ficamos batendo papo, conversando a respeito da saúde de todos, né? Porque hoje se fala tanto em saúde, né? Tantas doenças sérias acometendo também as pessoas, e se fala tanto da dor de cabeça. Nós vamos falar sobre a dor de cabeça, né? Tem a enxaqueca, tem aquela dor de cabeça que é lateral, tem a frontal. Então nós vamos saber também a paciente que chegou na nossa cidade de helicóptero e que veio para o atendimento do Dr. Danilo. Eu acho que foi até a primeira vez, vou falar que foi na UOPECAM, e foi a primeira vez, eu acho que veio uma pessoa de longe, de helicóptero, para ser atendido na cidade de Umuarama, que hoje nós podemos falar que é uma referência também em saúde. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, bom dia a todos. Estava com saudade, estava fazendo falta, eu sei que você é uma pessoa muitíssimo ocupada, mas eu fico muito agradecida por você tirar esse tempo no sábado para dar uma entrevista para a gente. Tá bom, não é de que isso, estou à disposição. Doutor Danilo, por que tanta dor de cabeça? Será que a dor de cabeça está aumentando agora também por motivo dos problemas que o nosso país está enfrentando? Enxaqueca, dor de cabeça, cefaleia, tudo a mesma coisa? É possível que sim, né? Bom, a dor de cabeça é o nome comum, um nome conhecido para cefaleia. O médico usa o termo cefaleia. A dor de cabeça, ela não é uma doença, ela é um sintoma. Ela faz parte de um quadro clínico, como febre, tosse, né? Então ela é um sintoma. Dentre esses sintomas, é talvez um dos mais frequentes. Para ter uma noção, 95% das pessoas terão, durante a vida, dor de cabeça, cefaleia. Então, é quase presente em 100%, 95%. Uma noção mais aproximada da frequência, você vai ter 70% das mulheres em um mês terão dor de cabeça e os homens aproximadamente 50%. Tem cura dor de cabeça? Então, como eu falei, ela é um sintoma. Depende, passa a fazer parte da vida da gente. Depende da causa da dor de cabeça. Então, basicamente, nós dividimos a dor de cabeça em primária e secundária. As dores de cabeça secundárias são aquelas que a gente, decorrência de uma doença, por exemplo, um tumor, uma infecção. E pode desencadear uma dor de cabeça que vai ficar pro resto da vida também. Não, essas dores de cabeça específicas a gente tem que tratar a causa base. As dores de cabeça primárias, cefaleias primárias, são por exemplo, a enxaqueca, a cefaleia tensional, são até mais corriqueiras. Eu vou dar uma noção mais prática. Então, a dor de cabeça mais comum chama cefaleia tensional. Ela é primária. Ela, assim, a dor de cabeça é o sintoma principal, né? Então, a cefaleia tensional é essa que você me falou no começo, que pode estar relacionado com emoção, pode estar relacionado com estresse. Ela é decorrente da pressão dos músculos do dorso e do pescoço, então exposição ao sol, cansaço físico, estresse. Até um susto pode levar a influenciar nessa dor. Ela é tão frequente que o Brasil ainda nem tem uma epidemiologia para falar, como a gente tem da enxaqueca, para falar a frequência exata dela na população. E não dá nem para dizer se tem uma implicação genética nesse caso, de tamanha sua frequência, e sendo multifatorial. O tratamento dessa é agir na causa base, você tenta identificar o que liga e trata. E também tem aquelas terapias, a gente fala multiprofissionais, que tem acupuntura, fisioterapia, até alguns bloqueios, algumas infiltrações. A mais conhecida é a segunda mais comum, que é a enxaqueca.
A enxaqueca ela tem uma influência genética bem determinada e ela é muito comum também. 20% das mulheres têm enxaqueca e 5 a 10% dos homens têm enxaqueca. É aquela que também costuma acometer as crianças, por exemplo. Sim, uma de cada 10 crianças, 10% tem enxaqueca. Aí você vê a influência genética, né? Essas também têm um fator desencadeante. O ideal é ser trabalhado esse fator para que ela, assim como as outras dores de cabeça, não cronifique. Que o grande mal hoje em dia da cefaleia, da dor de cabeça, a pessoa acha que ela é normal. A dor de cabeça não é normal. Eles chegam aqui falando mesmo, né? Não, agora a minha dor de cabeça não é aquela normal que eu tinha. Ela é comum, né? Ela é comum, é frequente, mas não é normal ter dor de cabeça. Então, em vez de automedicar, você tem que identificar os fatores, classificar essa dor de cabeça e, se ela já estiver frequente, tratar. Acho que a última estatística que eu vi, que saiu no Brasil, 13 milhões de brasileiros já se classificam como cefaleia crônica diária, aquela que tem mais 15 crises por mês, né? Então, já deixa de ser classificado como enxaqueca, cefaleia tensional e já passa a ser mais uma cronificação mesmo desses tipos. E aí é um tratamento mais longo, né? É um tratamento um pouquinho diferente, mais longo. As outras dores de cabeça, a gente tem que separar no outro grupo, né? Que podem ser manifestações de outras doenças até perigosas. Então, uma dor de cabeça intensa, muito forte, nunca aconteceu, não tem um histórico de dor de cabeça nessa intensidade, a pressão alta também pode ser até um sangramento dentro da cabeça, né? Um AVC. Uma dor de cabeça de longa duração, aumentando progressivamente, às vezes você já acorda com dor de cabeça, pode ser até a manifestação de uma pressão aumentada dentro da cabeça, que pode representar até um tumor cerebral. Então tem que saber interpretar as dores de cabeça, tem que procurar um profissional médico, não ficar automedicando, né? O que aconteceu, por exemplo, com a esposa aí do ex-presidente Lula, que você falando sangramento dentro da cabeça, isso aí na verdade é um vaso que estoura, não é? Isso, já que você comentou da dona Marisa, exatamente, você comentou de uma paciente que veio de helicóptero, é a mesma situação. A mesma situação? Ela teve uma hemorragia subaracnoideia, que é uma hemorragia entre o cérebro e o osso, que é decorrente de um aneurisma cerebral, né? Então, um defeito no vaso, né, que existia, podendo ser aumentado pela pressão, alguns outros fatores, como se fosse uma bexiga, né? No vasinho estoura. Ele estoura e faz um sangramento difuso no cérebro, não é um sangramento que você vai lá e drena esse sangue, ele está acometendo o cérebro de forma difusa e provoca um grande inchaço, uma inflamação, e tem toda aquela repercussão que já está na mídia, né? Agora, doutor, ali eles comentando, há anos atrás foi constatado que ela tinha, né? Mas não era caso já de tomar uma providência quando encontraram esse coágulo, essa veinha, talvez, que já estava, né, inchando, estava inflando, que nem a bexiguinha que você falou? Eu não sei detalhes da história da dona Marisa, mas o aneurisma, o único tratamento que existe é cirúrgico, né? Você tem a opção de uma cirurgia menos invasiva, que é jogar uma molinha lá, né, que a gente chama de embolizar, e a cirurgia aberta. Não tem remédio para aneurisma, não. Mas eu não sei da história dela, se realmente tinha, se é especulação, eu não tenho acesso a essas informações. Mas um paciente que identificado com um aneurisma tem que tratar, porque ele tem um risco alto de sangramento. E tem outro agravante em cima disso tudo, que ela é fumante, né? Diz que ela fumava muito. As pessoas que têm uso do cigarro, por exemplo, tipo, né, tabagismo no caso, agrava a dor de cabeça, as dores que a gente sente na cabeça e até mesmo o que a Maria Letícia passou no caso? No caso do aneurisma, sim, o tabagismo e a hipertensão são os fatores são os fatores externos
mas de maior influência na formação do aneurisma e na pressão arterial elevada, assim, nesse caso. Então, com certeza teve muita influência. Na dor de cabeça comum, tem os fatores genéticos individuais. Então, por exemplo, na enxaqueca, algumas pessoas... É como o cheiro, tem pessoas que podem o cheiro provocar crise, né? Então, o mais comum de crise na enxaqueca, por exemplo, hoje em dia é alteração emocional, mas comida pode influenciar, cheiro pode influenciar, ficar em jejum, não dormir bem. Então, é multifatorial, né? Então, com certeza, até você, o cheiro de um fumante passivo, né, no caso, também pode desencadear uma crise de dor de cabeça enxaquecosa. E, claro, né, o fumante ativo ali aumenta o risco de um aneurisma, sim. Eu lembro também que uma vez eu passei por um episódio, gente, eu não posso ver sangue. Eu falei assim, se eu tiver que ganhar a vida lidando com isso, doutor. Eu lembro que uma vez aconteceu um episódio, veio uma pessoa e eu tive uma queda de pressão e desmaiei. E quando isso acontece, dá dor de cabeça. Não em todos, né? Não em todos, em mim deu. Mas é uma particularidade sua. Não dá para generalizar, não. Provavelmente a cefaleia tensional, aquela dor de cabeça da tensão da musculatura, que aconteceu com você. Ela é mais benigna, né? Ela passa sozinha, no caso, analgésicos comuns, e se tiver acontecendo de repetir assim, já tem que identificar por que está acontecendo. Investigação. Doutor, tem aquela dor assim de cabeça que você aperta em cima dos olhos assim, ai como dói. E aquela, né, a dor na fonte que fala, essa dor frontal. Como que a gente encara essa dor de cabeça? Mas também é individualizado. Essa sensibilidade pode acontecer, pessoal, todo mundo chega achando que tem problema de vista, isso ou que tem falar, vista fraca que fala. Ou que tem sinusite, né? O problema ocular não é tão comum, a dor de cabeça de origem oftalmológica. Não é tão comum quanto a gente imagina, ainda mais agora que tem acesso fácil, é corrigido, né? Então, quem tem um problema, alteração do índice de refração, então, tem alterações que precisa usar óculos, se você ficar forçando, você pode ter uma dor de cabeça, atrás dos olhos, no final de ter usado bastante, então geralmente no final da tarde, mas cada vez mais rara, porque é fácil de identificar. A sinusite, ela vem com outros sintomas, né? Vem coriza, o nariz vem com uma obstrução nasal, às vezes vem muito comum vir febre ou febrícula, vem outros sinais, e ela também não é tão comum quanto imagina. É que a cefaleia tensional, tanto a enxaqueca, também deixa essa musculatura que a gente tem na cabeça sensível, né? Então acaba confundindo. Mas tem que ser analisado, tem que ser avaliado. O médico, no caso, tem que avaliar, porque você mesmo me deu agora então uma informação. Olha, quantos tipos de dores de cabeça pode vir com uma mesma queixa, né? Então, infelizmente, tem que passar por um médico. Tá? Mas tem, viu? Isso aconteceu. Outro agravante que eu acho que eu comecei a usar óculos depois das 18 horas. Se eu não estou trabalhando, eu uso óculos em casa para computador, para ler e tudo. Quando eu começou dor de cabeça também. Estava acontecendo uma adaptação da musculatura. Exatamente, então isso eu quase acho que normal, né? É comum também, é uma adaptação. Doutor, se a pessoa se automedicar com dor de cabeça frequente, isso é normal? Pode fazer? Ou deve procurar um especialista para ver o que está acontecendo, fazer uma investigação? Não, a automedicação é proscrita, né? Porque você pode estar mascarando uma situação mais grave, né? Uma dor de cabeça frequente pode ser um sinal de uma lesão grave no cérebro. E na melhor das hipóteses, você pode cronificar uma dor de cabeça de fácil tratamento, né? Então, realmente, a automedicação é o pior que se pode fazer. É claro que se você tem
se teve já acesso ao médico, ele já indicou para você, olha, numa crise usa isso, ele te orientou, né? Você tem uma certa liberdade, mas aleatório, foi numa farmácia, comprou remédio, não, isso é a pior situação, é o que a gente contraindica. Também acho que não deve se fazer se automedicar, ou está com uma dor de cabeça forte, daí a vizinha vem fazer uma visita, fala assim, ó, toma esse, que esse é bom, é batata. Você toma, você não vai sentir dor de cabeça, porque tem muito negócio de medicação da vizinha. É que as medicações têm tantas... Essa diversidade de medicação é porque nosso organismo tem uma certa preferência, não dá para padronizar, né? Então, o que serve para um não serve para outro, nem sempre. Então, tem que ser individualizado, né? Essa expectativa de que tivesse um remédio milagroso para tudo, né? Mas não existe. Então, tem que ser analisado o perfil da pessoa e indicada a medicação. Verdade. Com a cabeça não se brinca, aliás, não se brinca com parte nenhuma do corpo, né? Se é um sintoma repetitivo, eu sempre falo, se é um sintoma repetitivo, já é um sinal que deve procurar um pedido de ajuda. Nunca ficar se automedicando, se medicando. Falando em dor de cabeça, até uma vez, quando eu te entrevistei, até nós comentamos, eu trabalhei com um radialista lá em Palotina, que ele tinha problema sério de enxaqueca. Daí ele foi para um médico em Londrina, e o médico de lá falou para ele começar a aplicar toxina botulínica, que ia ajudar muito na dor de cabeça. Isso ajuda? Sim, já tem algumas terapias adjuvantes assim, para tratamento. Como eu falei no começo, alguns tipos de dor de cabeça, tanto tensional quanto enxaquecosa, a gente descobre alguns pontos de gatilho e a gente pode fazer alguns bloqueios analgésicos nesses pontos, e alguma musculatura que, se relaxada, não vai eliminar a dor ou vai diminuir a frequência. Então, hoje em dia, a gente tem essa opção também. Não é a primeira opção nunca, né? Porque não é definitiva o tratamento. É exemplo que eu falei, um tratamento medicamentoso. No caso de insucesso desses tratamentos, a gente vai para o tratamento alternativo, e é uma boa opção. É uma boa opção. É uma boa opção, mas só que essa opção também dura pouco, né? Nenhum deles é definitivo. Não, porque eu acho que isso aí deve durar para 5, 6 meses no máximo. Isso, né? Exato. E hoje uma aplicação está em torno de R$1.000, R$1.200? Depende da quantidade que vai usar também. Tem disso também? Depende do tamanho do grupo muscular, depende da quantidade. Tamanho da sua dor de cabeça. Pronto. Tamanho da sua dor de cabeça é a aplicação. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade agora para você passar esse recado para as considerações finais do nosso bate-papo. Amei conversar com você. Na sequência, nós temos a esposa do Dr. Danilo também, a Veniangeli, falando também sobre o trabalho dela. A clínica dela é aqui do ladinho. E também um assunto bastante importante. Eu vou te deixar à vontade para as considerações. Não, agradeço a oportunidade. E só frisando realmente o que já comentamos aqui, evitar a automedicação e procurar o atendimento médico para identificar essa dor de cabeça que incomoda. A dor de cabeça, como eu disse, ela é comum, mas não é normal ter dor de cabeça. Então, apareceu dor de cabeça, preste atenção. Isso, exato. Que Deus te abençoe grandemente e muito obrigada. Obrigado.